aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurés como galardão. Se alguém cansado Se encontrar sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurés como galardão. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para gravar aqui um Tijolinho de Deus, aqui no nosso canal Tijolinho de Deus. Vamos aqui, ontem dia 21, né? Nós vimos aqui Moisés quebra a tábua dos mandamentos. Então nós vamos continuar o Êxodo, né? Próximo capítulo de Êxodo, que é Êxodo 35. Mas não deixe de clicar aqui nesse vídeo de ontem. Aqui, ó, vem aqui no mais e aqui tem algumas perguntinhas, tá bom? Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. E vamos agora para o dia de hoje. Não deixe de também se inscrever no canal e deixar um like, tá bom? Se inscreve no canal para a gente poder continuar e todo dia ler um pouquinho da Palavra de Deus juntos. Êxodo 35. Vamos lá, vamos continuar. Instruções sobre o sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Provavelmente para acender fogo tinha um esforço para fazer, né? Não era algo, nem hoje, né? Hoje a gente tem aqui um álcool, né? Taca o álcool ali e pronto, né? Tem um carvão ali, taca álcool, acabou, já acendeu. Imagina como é que era para acender fogo antigamente, devia ter um esforço para isso. Era algo que devia exigir um certo esforço. Então nem isso. Mas era algo importante, vamos dizer assim, entendeu? Que era... Irmãos, imagina antigamente, irmão, há muito tempo atrás mesmo. O fogo ele era principal, né? Ele iluminava, ele aquecia a comida, né? Aquecia as pessoas também. Oferta para o tabernáculo. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para um incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. Tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a cortina interna que protege a arca,
a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação. Interessante que antigamente o óleo de oliva era que iluminava, né? O altar de incenso, hoje a gente tem lâmpada, né? Coisa mais tecnologia, né? Algo mais simples de fazer. Que a gente nem dá valor também às coisas simples. Antigamente tudo era mais trabalhoso. O altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão de seus filhos que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Só aumentar um pouquinho a letra, irmão, está um pouquinho pequeno aqui. Assim fica melhor para vocês. As roupas confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização da cerimônia e para a confecção das roupas sagradas. Todos que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro, como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fio de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra, para fazer tecidos, pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor, e todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usado na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Uau, muito incrível isso aqui. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinar as suas aptidões aos outros. Olha só que incrível isso aqui. O Senhor capacitou tanto a Bezalel como Aholiabe. Primeiro aqui, ó. Olha a explicação aqui, ó. O Senhor capacita. É o que está aqui, ó. Está na Bíblia, né? Está dizendo aqui na palavra de Deus aqui que o Senhor capacita. As pessoas, eu já vi muitas vezes esse termo, né? Ó, quem capacita é o Senhor, tal. Mas como eu falei, se vocês não viram os outros vídeos passados, eu sempre falo isso, que tudo tem que estar na Bíblia, né? As pessoas falam, não é o que elas acham, entendeu? Ah, eu acho que o Senhor capacita, eu acho que o Senhor faz isso. Beleza, a pessoa pode até achar, mas o que dá a base verdadeira é o que está escrito na Bíblia, né? Então a gente tem que, quando a gente está na dúvida se a pessoa está falando certo ou não, ou seja, se você acha que a pessoa falou aquilo ali e não é exatamente aquilo, tem que procurar na Bíblia. É claro que não dá para procurar tudo 100%. Algumas coisas a gente acaba confiando na pessoa que a gente está ouvindo, que a gente confia nela, né? A gente sabe que é uma pessoa de Deus, então a gente acaba confiando. Enfim, acho que eu
Acho que vocês conseguiram entender onde eu quero chegar. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinar as suas aptidões aos outros. Então Deus capacita também a pessoa a ensinar aos outros. Tudo é capacidade que Deus dá, irmãos. Essa é a grande verdade. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino, como fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Uau! Êxodo 36 na versão NVT. Êxodo 36. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Interessante isso aqui, ó. Capacitado pelo Senhor, a gente viu, certo? Que Deus capacita. Mas olha isso aqui, ó. Estavam dispostos a realizar a obra. Então, além de ser capacitado pelo Senhor, a gente tem que se predispor a realizar, entendeu? Que é a nossa parte, no caso. Deus capacita e a gente realiza a obra com a disposição que a gente tem de fazer. O que muitas das vezes não é tão fácil, né? Porque a nossa carne quer uma coisa, nosso espírito quer outra. Elas militam entre si. Como diz lá em Efésios. 3. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, interessante a palavra voluntariamente de novo ali, né? O povo trazia voluntariamente as ofertas. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todos os homens do acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Ou seja, mais que suficiente sobrou, né? Foi o suficiente ali e foi mais do que o suficiente. Então deram que em abundância, né? Fez sobrar. Construção do tabernáculo. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Quando eu estava preparando esse vídeo aqui, uma coisa me chamou a atenção que parecia que eu estava lendo tudo de novo. Eu fiquei assim, caramba, será que eu tô... Porque às vezes me confundo, minha cabeça confunde pra caramba. Aí eu pensei assim, será que eu tô gravando... Será que eu já gravei esse vídeo aqui? Porque era muito igual o texto, mas é porque lá era Deus ordenando, né? Como Deus queria. E aqui ele está falando como ele fez. Ou seja, acabou ficando igual, né? Aí na minha cabeça eu tinha achado que já tinha lido. 12. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma a outra. Desse modo o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 3,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma a outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de pele de carneiro, tingida de vermelho, e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia.
Cada armação tinha 4,5 metros de altura, 67,5 metros de largura. Uau, 65 centímetros. Falei metros, acho. Com duas hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior, com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado a meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre as 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina e gancho de ouro presos a 5 colunas, revestiu com ouro as colunas de seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, não é isso? Aí eles construíram aqui, vamos ver. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação de ouro puro. Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. A mesa. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 67,5 cm de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 cm de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. O candelabro. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíram 6 ramos, 3 de cada lado.
Cada um dos 6 ramos tinha lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíram da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 kg de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Uau! Olha só esse pedaço que interessante. Cada quilo de ouro hoje, olha só isso aqui, ó. É meio assustador o valor, tá? Mas vocês vão ver, ó. 1 quilo de ouro. Olha quanto vale 1 quilo de ouro. 320 mil. Você fala assim, não tem como, não é isso tudo não. É isso mesmo, não. 320 mil. Aí você pega esse valor, 320 mil, vezes quanto? 32? Quanto é que deu ali? 35 quilos. Então, 320 mil vezes 35. Olha o valor que valia aquilo ali, ó. 11 milhões e 200 mil reais. Era o valor do candelabro. 11 milhões e 200 mil reais. Se fosse, né, traduzir para hoje o valor, né? 35 quilos de ouro. 35 quilos. Daquilo ali, ó. 11 milhões e 200 mil reais. Uau. Isso era só o candelabro, tá? Só o candelabro de ouro. O altar de incenso. Depois de Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado com 45 cm de lado, 90 cm de altura, com pontas e formas de chifres nos cantos, entalhado da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso, perfumado usando as técnicas de um perfumista. E para fechar, Êxodo 38. O altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Então a base era quadrada, né? Largura e comprimento, e a altura 1,35. A altura era um pouquinho menor. Fez uma ponta de forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze, prendeu-as aos cantos da grelha de bronze, para sustentar varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. A bacia de bronze. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento. Muito grande, né? 45 metros é coisa pra caramba. Só para você ter uma ideia, cada andar de um prédio dá mais ou menos 3 metros. Então o que daria um prédio de 15 andares. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Imagina um prédio de 15 andares, é mais ou menos o comprimento dessa cortina aqui. Muito, muito grande.
E eram pendurados em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente. Tá vendo? Teve que pendurar em 20 colunas, porque não tem como, né? É muito grande, né? É muito, muito grande. 45 metros é muita coisa. Só para você ter outra noção também, o que é 45 metros? Sabe aquelas piscinas? Tem a piscina olímpica, né? Que é de 50, que é de 100 metros. E tem a semi-olímpica, que é de 50 metros. Imagina essa piscina, se lá atrás, você olhando a piscina até lá embaixo. É o tamanho da cortina. Muito, muito grande mesmo. Cadê? Tá. Penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em base de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros, ou seja, metade do tamanho, e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Imagina, não era uma cortina qualquer, né? Eram cortinas finas, de tecido fino. Cada uma das cortinas tinha uma base de bronze e todos os ganchos de argolas eram de prata. Os capitéis da coluna do pátio eram revestidos de prata, e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis da coluna eram revestidos de prata, e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Relação dos materiais. Esta é uma relação dos materiais usada na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído. E Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou este trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos. Uau, olha isso aqui. 320 mil vezes 1.024. Olha quanto daria hoje. 327 milhões, meu amigo, milhões de reais. Esse é o valor de 1.024 quilos de ouro atualmente, né? Calculado no dia de hoje. Calculado de acordo com o ciclo do santuário. O ciclo são 12, né? A gente viu até esses dias, a gente viu que o ciclo equivale a 12. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. Eu estava me perguntando assim, mentalmente, né, sem falar para vocês, por que era 1024, entendeu? Aí depois, quando falou ciclo, eu entendi. Porque 1024 ele é múltiplo de 12. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. 1024 e dividir por 12 vai dar um valor preciso, um valor exato. Sem... Ué? Teria que dar exato? Pelo menos eu imaginei que daria, né? Não deu exato. 1024 por 12. Ah não, por 8 que dá exato, né? 1024 dividido por 8. Ah tá, isso aqui dá exato. Então não sei o que houve. Na minha cabeça daria exato, mas não deu não, porque deu exato, dá exato no 8, né? Mas enfim. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 kg de prata, calculado de acordo com o ciclo do santuário. Bem,
A prata já é bem mais barata que o ouro, tá? Ainda assim, não é tão barata assim, né? Mas se fosse calcular aqui, daria um valorzinho. Mas não chega a esses milhões que é o ouro, não. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. Se eu não me engano, um ciclo é 12, meio ciclo, que é uma beca, é 6, né? O imposto arrecadado de 600.530 homens de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e da coluna que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 kg de prata, cerca de 35 kg para cada base. Mas 3.500 kg é coisa pra caramba, hein? Caramba, coisa demais. 3.500 kg é 3,5 toneladas de prata. Caramba. Os 20 kg de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas para revestir os capetéis para as colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.500 kg de bronze. Eu falei 2.500 arredondando, né? Só para poder eu lembrar depois na minha cabeça. Eu acho mais fácil quando arredonda. Usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com suas grelhas de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nas quais eram pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo do pátio. Uau, já lemos tudo aqui. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte um pouco, como eu vou dizer, é porque é parte histórica, né? É o que aconteceu naquela época, como é que foi feito, né? Como é que foi construído ali. Mas Deus fez questão de deixar registrado tudo isso aqui na Bíblia. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.